Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime que aborda assuntos que não são aqueles que a gente está acostumado ao nosso dia a dia financista dentro da Lifetime Investimentos. Estamos na segunda temporada desse programa que está se consolidando como um programa bastante rico em informações e também divertido nos bate-papos. Comigo aqui, Maíra Carboni, nossa grande diretora de marketing. Olá, pessoal. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. E antes disso, roda um VT sobre a Lifetime. Daqui a pouquinho a gente apresenta a nossa grande convidada. A convidada de hoje é especialista em governança familiar e societária, com mais de 20 anos de experiência no tema, integrante da terceira geração do Grupo Baumgart. Ela é formada em Direito e já participou de programas executivos em Harvard, além de atuar em conselhos diversos, fundadora da consultoria Desenvolvendo Famílias Empresárias, é mentora e conselheira de famílias que buscam perpetuar seus legados por meio de boas práticas de governança, planejamento, de sucessão e fortalecimento do protagonismo feminino. Seja muito bem-vinda, Cris Baumgart. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo, obrigada, Maíra. Obrigada, Cris. A gente queria te dar um presente de boas-vindas dos nossos queridos amigos, que também foram as pessoas que nos apresentaram, não é verdade? Ai, nossa, que maravilha. Olha, o livro está na minha lista. É um tema que eu adoro, depois a gente até pode falar um pouco dele, mas muito obrigada. Imagina, a turma da Inova. Obrigada, Inova, também, né? Com certeza, com certeza. Roda um VT para explicar para os nossos telespectadores aí o que é a Inova Business School. Cris, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. E para a gente começar, conta um pouquinho como é que foi a sua experiência em crescer dentro de uma família empresária. Bom, obrigada de novo pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Crescer numa família empresária foi incrível. Eu tive o privilégio e a honra de fazer parte de uma família que era muito conectada à natureza, muito ligada à arte, muito ligada à filantropia e fazer o bem, e também de uma família empresária. Então, eu cresci num ambiente muito saudável, com mais duas irmãs, uma mais velha, uma mais nova, e um irmão. Então dava para variar bastante as brigas, porque éramos 4, então tinha diferenças aí grandes, mas foi uma delícia, a gente sempre foi muito, muito, muito próximo. Então foi maravilhoso crescer dentro de uma família empresária e muito conectada ao negócio, porque a gente fazia parte da empresa, né? Eu estava sempre lá e conhecia todo mundo, então foi maravilhoso, um privilégio. Era costume para vocês irem de pequenininho na empresa, visitar, conhecer os setores? Sim, muito. Sempre foi uma coisa muito natural. Todas as sextas-feiras, sem exceção, a gente ia para o escritório, que era da fábrica, na Zona Norte aqui de São Paulo. E eu me lembro de coisas muito marcantes. Por exemplo, toda vez que a gente chegava lá, a gente tinha que cumprimentar um por um que trabalhava no escritório com um beijo. Tinha que falar o nome da pessoa,
tinha que perguntar como é que tava, então a gente tinha um script. Mas no começo era chato, quer dizer, criança não gosta de fazer isso, né? Ficar beijando todo mundo e de um por um na mesa, assim, já era bastante gente no escritório. Mas isso foi tão legal, porque isso, além de conectar a gente com o negócio, conectou muito com as pessoas que trabalhavam lá, né? Então, assim, é um senso de pertencimento que fez parte da minha história e faz parte até hoje. E a gente tinha eventos e a gente ainda ia de final de semana, a gente brincava de carrinho de rolemã e de bicicleta, porque a fábrica tinha um terreno grande, eu falo tinha, porque a gente está saindo aqui de São Paulo, migrando para o interior de São Paulo, é a Vedacity, que é produtos químicos para construção civil, e era uma fábrica grande, então a gente andava de rolemã e de bicicleta dentro do terreno, então, sim, era muito natural, né, fazia muito parte do nosso dia a dia. Cara, demais. E o que você pode pontuar que foram grandes ensinamentos dessa jornada que você teve, dessa relação que você teve com a empresa? Vira uma coisa só, né? Vira. Quais foram esses ensinamentos que você acha que te impactaram? Bom, o primeiro ensinamento que veio muito forte do meu pai, desde sempre, não pode brigar, porque se a família briga, destrói tudo. Então esse foi o primeiro ensinamento de uma família empresária. Mas isso quando a gente era pequeno. Hoje em dia a gente entende que briga não é sinônimo de conflito, não é sinônimo de você construir uma relação diferente, de você pensar diferente do outro, né? Briga, a gente naquela época falava de brigas físicas, brigas verbais, assim, né? De falar coisas feias, de serem ofensivos. A gente não teve nenhuma passagem dessa, por sorte, acho que por educação, por comprometimento, por respeito, mas eu sempre ouvia do meu pai, não pode brigar. E aí, recentemente, quando eu fui me empoderando mais desse assunto, né, de conflitos, que é um assunto que eu adoro, eu entendi que os conflitos são muitas vezes benéficos, são importantes para as discussões saírem daquele estado para um estado melhor, para um patamar acima. Se a gente não discorda, se a gente não põe as nossas opiniões, a gente vai ficar quieto, nada vai mudar. Né? Então é muito importante a gente aprender a se comunicar para a gente poder se posicionar e resolver os nossos conflitos sem as brigas, porque são essas rupturas que são nocivas, né, para a família empresária e que é tão difícil. A gente vê muitas famílias ali brigando, irmãos, primos, e aí as empresas são vendidas e são vendidas a preço muito abaixo do que se esperava. Então, assim, a gente não pode brigar, concordo, mas a gente pode sim criar fóruns de discussão, de pensamentos, de trocas, que a gente chama de diálogos. Não tem que concordar com tudo, né? Não podemos concordar com tudo, né, o tempo todo. Ninguém concorda com tudo o tempo todo. Se eu tô concordando o tempo todo, é porque eu não tô me posicionando. E a gente precisa aprender a se posicionar, falar o que a gente tá sentindo, o que a gente pensa, e aí sim a gente entra em diálogo. Grandes aprendizados, né? Essa da briga. Demais. E como é que essa vivência aí influenciou na sua decisão de seguir nessa carreira de governança familiar e sucessão? Que não é comum, né? Não é um tema, enfim, que ele é extremamente difundido para esse tipo de família. Né? Pois deixa eu começar do começo, né? Para mim foi uma coisa muito orgânica. Tá? Eu comecei a fazer sem perceber. E quando eu vi, eu estava fazendo. Né? Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Há 20 anos a gente faz governança dentro da minha família empresária, dentro da nossa empresa familiar. A gente começou pelos negócios, não pela família e nem pelos sócios. E aí a gente foi se empoderando dos assuntos que se falava na época, o que se dizia, o que acontecia, porque a governança evoluiu muito de alguns anos para cá, né? A gente não usava o termo governança há 20 anos atrás. Começou, sei lá, de 10 anos para cá, não sei. E aí a gente foi evoluindo e a gente sempre procurou entender quais eram as melhores práticas que aconteciam, né? O que as outras famílias de sucesso faziam, o que dava certo nas outras famílias, pra gente se inspirar. Porque a gente se inspira em outras famílias, né? É muito importante essa troca. Os cursos são super importantes, as leituras são importantes, podcasts são importantes, tudo muito importante, mas nada substitui essa troca, né? Esse olho no olho, essa troca com outras famílias empresárias que estão um passo, ou já passaram por aquela experiência, estão um passo na nossa frente. E aí, a gente foi montando a nossa governança do negócio, governança corporativa, então a gente passou de um encontro de primos para um conselho de primos, depois a gente foi para um conselho consultivo, depois conselho de administração, depois veio a parte de governança familiar. E eu
sou uma pessoa que me conecto muito com pessoas. Eu adoro falar, adoro conectar, adoro trocar. E aí, quando essa oportunidade de montar a governança familiar surgiu, eu já tinha feito alguns cursos, eu falei, nossa, é esse lugar que me conecta, é esse lugar que me faz brilhar os olhos, é esse lugar que eu amo e que eu vejo que eu vou conseguir colaborar, né? E aí eu fiquei como presidente do nosso conselho de família durante quase 6 anos, foram 5 anos e meio. Deixa eu fazer uma pergunta. Que você tem o conselho da empresa e o conselho da família. Isso. Tá. O que a gente diz, vou voltar um pouquinho. O que a gente diz é que são 3 esferas, tá? Uma é do negócio em si, né? Que é da empresa funcionando. E aí a gente conecta com um conselho, por exemplo, consultivo ou conselho de administração. Outra esfera é a da família, que a gente fala de conselho de família. É ali que a família se entende, faz os combinados. Então, por exemplo, dentro tem um documento, que é o principal documento da família, que chama Protocolo da Família Empresária. Dentro desse protocolo, a gente coloca os nossos combinados. E quais são os nossos combinados? É o que nós vamos combinar aqui. O que funciona para nossa família? Porque o que funciona para minha família não vai funcionar para tua, não vai funcionar para tua. Né? A gente se inspira, mas não funciona do mesmo jeito. Então, o que a gente faz nesse documento? A gente define primeiro qual é a história que a gente vai contar. E a gente tem que contar uma história única. Né? Então, tem que ter alinhamento de todo mundo, contar uma história única. Tá todo mundo contemplado nessa história, tanto do passado como do presente? Né? Porque algumas pessoas vão ficando para trás, às vezes, nesse processo. Principalmente as mulheres, que é um tema que eu adoro. Nós vamos falar daqui a pouquinho do protagonismo feminino. Por exemplo, na minha família, a minha avó teve um papel fundamental, importantíssimo, e ela não era considerada fundadora. Ela enchia baldinho de Vedacity com meu avô, ela trabalhava do começo ao final do expediente, ela chegava antes de todo mundo para saber quem estava chegando atrasado, e não só isso, mas por que estava chegando atrasado, o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E era a última a sair, para saber se todas as luzes estavam apagadas. E ela dizia, porque isso custa para a família. Né? Então, ela estava ali o dia inteiro. Como uma pessoa que encheu os baldinhos de Vedacity, trabalhou lá até o final da vida, com 80 e tantos anos que ela faleceu, não era considerada fundadora. Então, a gente fez esse reconto, né, essa atualização da história, e a gente trouxe minha avó como fundadora junto com meu avô. É lindo, assim, eu tenho muito orgulho de falar que foi um trabalho da nossa geração, né, de entender o que é governança, mas de trabalhar com esses documentos também. Então, essa é a segunda esfera da família. E a terceira esfera que a gente fala, que é a dos sócios, né, que são dos acionistas. E ali é diferente da família, porque a família a gente vai fazer os combinados da família. Né? Então pode ou não pode trabalhar nos negócios, quem pode trabalhar, qual a regra de entrada. A gente fala do planejamento de educação, a gente fala se a gente pode se associar, por exemplo, a partidos políticos, se eu posso montar um negócio concorrente ao nosso, né? Então ali a gente combina tudo do nosso jeito. E dentro dos sócios, as conversas são outras. As conversas dentro do fórum de sócios são conversas muito do presente, mas muito mais a longo prazo. Então o que a gente quer dos nossos negócios daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Isso difere a família empresária, a empresa familiar, melhor dizendo, de uma multinacional. Porque multinacional coloca os executivos que estão pensando no trimestre, no semestre e no fechamento do ano. Quanto que é o bônus que eles vão ganhar, né? Quando a gente fala das famílias, das empresas familiares, a gente está falando de passagem de bastão, de legado, de gerações. Tem uma diferença muito linda. Agora, para a gente chegar nesse nível e a gente conseguir conversar, tem que ter esse que a gente chama de letramento. Tem que ter esses estudos prévios. E tem que ter uma equalização. Eu gosto muito de falar de equalização de conhecimentos. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu vi isso e eu acho isso perfeito. Equalização de conhecimentos. Porque não adianta eu saber um monte de coisa sobre governança e não trazer meus irmãos, meus primos, meus pares, meus filhos para dentro dessa conversa. Né? Então tem que ter espaço para troca e o fundamental é que a gente saiba o que é possível ser feito, o que funciona para a gente. Porque governança é isso, é processo. Né? Uma hora funciona, uma hora não funciona mais. Uma hora tem um comitê que outra hora não tem mais sentido de ter. Né? Então, são essas 3 esferas que a gente diz. E o segredo para engajar todas essas pessoas? Porque eu entendo que tem pessoas que... tá bom, existe lá, tá, eu não quero lá mais saber sobre isso tal. E tem pessoas que, pô, quero saber, quero dominar, quero entrar para a empresa. Tá, eu tô aqui pensando, mas não deve ter um segredo só, são vários segredos, né? Não pode ser, não tem receita de bolo, mas, por exemplo, a jornada de educação é fundamental e a gente tem que fazer essa jornada juntos.
Outro ponto que eu acho essencial é eu saber o que me brilha os olhos, o que eu amo fazer, o que eu quero fazer, onde eu quero contribuir, onde eu posso contribuir. Então, eu preciso ter conversas comigo mesma, Sim, né? claro. E não é só terapia, né? É realmente eu saber. Por exemplo, os cursos que eu faço estão me trazendo felicidade, né? Tem muito a ver com isso. A gente tem que ser feliz dentro da nossa jornada. É o ponto principal do essencial. sucesso. Então, esses 2 pontos. E eu acho que o terceiro ponto que eu posso colocar, tenho certeza, né? Dentro da comunicação, eles falam que a gente não pode ficar falando eu acho, eu acredito, né? Ai, treinos de comunicação, né? Às vezes a gente acha mesmo. No nosso esquenta era justamente o tema da comunicação, né? Então, assim, eu acredito piamente que o outro ponto é a gente aprender a se comunicar mais e melhor, né? A gente entrar em diálogos, a gente aprender a escutar. Gente, quantas vezes a gente interrompe o outro? Porque a gente quer pôr a nossa opinião, a gente quer que a nossa opinião prevaleça. Eu não tô ouvindo o que o outro tá dizendo. E aí eu não tenho oportunidade de mudar de opinião. Gente, isso é treino, o tempo todo. E a gente se policiar o tempo todo. Porque se comunicar eu vejo como sendo essencial e cada dia mais. E agora, cada vez mais, a gente tem mais WhatsApp, mais e-mail, mais coisas acontecendo, porque a gente tem uma carreira única e linear. Então, a gente tem coisas o tempo todo para fazer. Então, são as pausas. É muito importante a gente ter pausas. Sim. Pausas de férias, pausas durante o dia, e que nem sempre a gente está ali atento à necessidade de fazer pausas. Então a gente precisa se frear muitas vezes, né? Eu tô lendo um livro lindo agora, de uma jornalista, assim, que eu tô amando, que fala justamente sobre isso, sobre as pausas, que é a Petra Chaves, que é uma grande jornalista. Tem um livro lindo que fala da necessidade da gente fazer pausa o tempo todo pra gente se comunicar melhor, pra gente ser melhores pais, melhores líderes, melhores seres humanos, melhores amigos, melhor esposa, melhor marido. Baita exercício, baita desafio. Muito bom. Ainda mais num mundo em que só convida a gente a acelerar, né? Então, a pausar. Mais. Falando de aceleração, um tema que me trouxe, que o pessoal da Inova me trouxe recentemente, foi das gerações, né? A gente estuda muito essa coisa de gerações e como isso impacta nosso ambiente, não só dentro das empresas, mas dentro das famílias empresárias também. Imaginem que, para mim, isso me choca, que as gerações anteriormente, pegar as mais velhas, baby boom, sei lá mais o quê, demorava em torno de 20, 25 anos uma geração. Hoje em dia, essas gerações alfa, beta, sei lá mais quantas tem aí hoje em dia, né? Elas duram em média de 10 a 15 anos. Está sendo cada vez mais rápido pela velocidade das informações que a gente recebe, pela velocidade do mundo. Então, cada vez vem mais informação. Então, esses momentos de pausa, pra gente, são essenciais. O momento da gente bater papo, né? Da gente jogar a conversa fora, ou conversa dentro. Exatamente. Né? Tem uma amiga que fala, vamos jogar a conversa dentro? Porque a gente vai enchendo o potinho, né? De conhecimento. É muito bom. E tem que ser uma jornada muito leve, divertida, né? Tem que ser isso aqui, sabe? De ser divertido, como você falou na introdução do podcast, tem que ser leve. Senão a gente não aprende mais daquele jeito rígido. Né? Você não precisa mais cumprir aquela carga horária chata, né, de informação, né? E olha só, pegando o ponto, né, falando um pouco de governança corporativa, eu nunca me vi na posição de governança corporativa, até recentemente, porque eu achava que o mundo corporativo era um mundo muito pesado. Eu não me via fazendo parte daquela coisa de sentar no escritório, ficar sentada horas, resolvendo um montão de coisas, onde você não pode ser feliz, onde você não pode ser alegre, divertido. O mundo corporativo de uns anos para cá mudou. Então, essa posição de conselho, quando eu me vi entrando nessa jornada de conselhos, seja consultivo, seja de administração, eu falei, puxa, que legal. Nunca me imaginei fazendo isso. Nunca me imaginei sentada numa posição de conselho, tendo mais essas funções mais corporativas. E hoje em dia é possível você conciliar, né? Totalmente. É verdade, a gente já tinha conversado em momentos anteriores e você disse que hoje você tem a consultoria desenvolvendo famílias empresárias, mas que você já fazia isso naturalmente e não percebia que já estava dando mentoria e consultoria. Então, conta pra gente, Cris, como é que foi um pouco desse processo, né? De fazer algo tão naturalmente até o ponto de fato, desenvolver uma consultoria que hoje consegue ajudar
outras famílias empresárias? Então, a gente começou a sair da pergunta inicial, que a gente foi divagando por aí. Eu penso que, assim, a experiência que eu tive dentro da minha família empresária, como presidente do Conselho de Família, para mim foi absolutamente maravilhoso, porque eu descobri muitas coisas, eu aprendi demais, e também foi desafiador, porque eu nunca tinha assumido aquela posição antes, não sabia como é que era o dia a dia. O que eu tinha feito eram muitos cursos, e conversei com muitas pessoas que que já tinham conselho de família até 20 anos, que eu babava. Quando eu vi uma pessoa falando que tinha conselho de família há mais de 5 anos, 10 anos, eu falei, nossa, eu quero ser você amanhã. Me conta, como é que você fez? Como é que você faz? Por onde começa? Né? Então, o começo foi muito de tentativa e erro. Errei muito, acertei muito também, mas assim, o que aconteceu foi que outras famílias que sabiam da governança que estava sendo feito dentro, especificamente do Fórum de Família, falavam, vem aqui conversar com a minha família, vem aqui contar como vocês começaram, vem aqui contar os desafios que apareceram e as vantagens de você montar a governança familiar para a família empresária. E aí eu contava o nosso case, contava um pouco. Eu sempre gostei muito de trazer teoria e prática. Teoria e prática, teoria e prática. Então, sim, contava o que é uma governança familiar, como é que funciona uma assembleia, o que é um protocolo de família, mas sempre fazendo paralelo com a nossa atividade do dia a dia, né? Então, todo mundo fala, você traz tanta leveza, porque eu acho que é isso, né? De você sair daquele modelo rígido que a gente tinha na escola, né? De aula, todo mundo sentado, para um modelo muito mais híbrido, digamos assim, né? E aí as pessoas começaram a me pedir, e num volume bem grande, num certo momento, e aí chegou a hora de fazer a minha sucessão dentro do Conselho de Família. Porque sucessão é a vida inteira, o tempo todo. A gente tem que abrir espaço para o novo, né? Então, como é que eu podia falar de sucessão e não praticar a sucessão, né? E aí chegou um momento que eu falei, é hora de sair, deixar a coordenação do Conselho de Família para outra pessoa. Esse é um outro desafio. E aí, o que eu fiz? Contratei uma curadoria de carreira, e aí, nessas conversas com essa pessoa que fez minha curadoria de carreira, uma psicóloga, ela falou, no que você tem 10 mil horas? E aí eu falei, 10 mil horas? Gente, eu não sei quanto é 10 mil horas. Né? De verdade, não sei. Eu sou péssima de matemática, eu podia viver de campo. Eu falei, 10 mil horas eu não sei, mas assim, o que eu sou boa, né, hoje em dia? Eu sou boa de viajar. Nossa, sou ótima companhia de viagem. Eu sou facinha. Convida, se eu tiver agenda, eu tô indo pra qualquer lugar. Eu falei, nossa, mas imagina levar grupo pro Japão e não gostar, e me pegar com alguém lá. Eu falei, não vai dar certo. Eu pensei especificamente no Japão, porque é bem longe, né? Eu falei, não dá pra ser. Eu prefiro viajar de hobby. Trabalhar com isso não vai dar. Outra coisa que eu sou muito boa, acho que eu sou boa mãe, né? Nem sei, eu tenho que perguntar pros meus filhos se eu sou uma boa mãe, mas eu acho que eu fui muito dedicada. Errei e acertei muito. Mas o saldo tá sendo positivo, tá? Por enquanto. Falei, mas trabalhar com educação parental, eu sempre brincava, eu amo criança, eu amo criança. Eu falava, se tudo der errado, eu vou virar professora de escola. Aí uma vez, uma amiga minha, que é professora de escola, falou, você já pensou que você vai ter que enfrentar os pais das crianças na escola? Aí eu pensei nesse exemplo, exatamente. Eu falei, gente, imagina aguentar pais, porque, gente, eu já tô do outro lado, eu já não, né, não vou mais na escola, meus filhos estão grandes, mas assim, eu já fui. Eu fui uma boa mãe de aluno, né, cooperativa da escola, etc. Mas, gente, nem sempre é fácil pra você lidar com pais, né? Ainda mais quando tem problemas, né? Questões difíceis de resolver. Eu falei, não, trabalhar com pais não vai dar, com criança dá, só se fosse creche, né? Que aí não precisava me envolver com pais. Aí eu falei, não, também não vai dar. E aí, terceira coisa, eu falei, eu tô fazendo um bom trabalho aqui no Conselho de Família, porque eu montei vários projetos, peguei do zero, né? Eu montei muita coisa legal, a gente revisitou nossos valores, a gente revisitou nossos principais documentos, a gente montou a jornada da família empresária, a gente montou uma escola para acionistas e familiares, então a gente faz esse desenvolvimento dentro da nossa família mesmo. Eu falei, tá. E aí essa consultora falou assim, será que não é isso que você quer fazer? Eu tava num momento delicado, porque eu tava fazendo minha sucessão e eu queria fazer minha sucessão de qualquer maneira, só que ninguém queria ficar no meu lugar. Então eu falo uma sucessão meio no forceps, né? Porque a gente pegou um período pós-pandemia, que era um momento de pessoas muito delicadas ali, né? E aí eu falei, meu Deus, será que é isso? Eu falei, não, com certeza não é isso. Eu falei, mas me dá uma semana pra eu pensar. E aí eu fiquei nessa semana, fiquei ali,
Falei, puxa, deixa eu colocar na balança os prós e os contras, deixa eu pensar. Falei, gente, é isso, mas pra mim não foi um processo fácil de assimilar. E aí ela me falou mais uma coisa, ela falou, você já faz isso, você só não precifica e você não tem metodologia. E eu falei, como é que eu vou cobrar um trabalho que eu faço com tanto amor para pessoas que eu tanto admiro, gosto tanto, né? Então, para mim foi uma questão difícil. E aí, a minha mentoria foi em cima de precificar, de montar, abrir negócio. Eu nunca tinha aberto um negócio. Então, como é que você faz esses registros todos? Contratar contabilidade, né? Desde o dia zero. Então, foi um processo, assim, muito orgânico, mas muito legal. De montar logo. Eu adorei. Escolher meus valores. Gente, é muito legal. Né? Então foi um desafio grande ali, não foi fácil no começo, mas hoje em dia eu vejo que é uma das coisas que mais me dá prazer, de poder falar sobre governança familiar, de poder falar de governança, de falar de... eu estou evitando falar a palavra perpetuação cada vez mais, porque nada é perpétuo, né? Tudo muda, mas de falar de passagem de bastão, de falar de legado e de trazer leveza para esse assunto, que eu acho que essa é a nossa missão, sabe? De desmistificar que governança é aquela coisa rígida, que é tudo cheio de regras, que é uma coisa chata e pesada. Né? Porque não é isso, é trazer leveza para esses assuntos que estão tão legais. Sim. E o que você atribui como uma governança familiar, né? O que vou reformular aqui a pergunta, né? E vai virar uma pergunta difícil, hein? Não, vamos para a próxima! Por que a governança familiar ela é tão importante para esticar o prazo desse longevidade? Longevidade é o que define. E assim, só uma coisa interessante que eu vi há poucos dias, o melhor momento do Império Romano foi quando você tinha os imperadores por mandatos bastante longos e as leis foram muito pautadas em família, em você punia muito quem traísse a esposa ou o esposo, etc. Então as leis, etc. E os piores momentos do Império Romano eram quando se trocava o imperador de 4 em 4 anos, mais ou menos como a gente faz hoje em dia. Acho que tem muito a ver isso, né? Pois é. Bom, vamos falar de longevidade, né? 90% das empresas no Brasil, vou repetir esse dado porque para mim, assim, as primeiras vezes que eu vi, eu demorei para assimilar isso. 90% das empresas no Brasil são familiares. Se a gente não conversar, se a gente não dialogar, se a gente não falar de futuro, se a gente não falar de sucessor, de sucedido, de passagem de bastão, do que queremos para o futuro, e começar a projetar isso para frente, a coisa não vai dar certo. A filharada e a primaiada vai brigar, né? Pois é. A gente tem dados alarmantes em relação a isso, né? De passagem de bastão. Então, pensa, 90% das empresas no Brasil são familiares. E esses números são bem semelhantes no mundo, tá? Mas 70% dessas empresas não passam para a segunda geração. 70%. Gente, é muito alto. E por que não passa para a segunda geração? Tem uma série de coisas ali que realmente dificultam. É conversar, é falta de fórum adequado, é falta de governança, é falta de planejamento estratégico, oportunidades que passaram despercebidas, enfim, tem uma série de coisas, mas a gente tem que falar mais disso. Então a gente precisa empoderar as pessoas para falar, ter coragem de trazer esses assuntos que muitas vezes são delicados. Que as pessoas, elas normalmente assimilam governança a processos caros, que não fazem parte do nosso dia a dia, que não é para nossa empresa, que é para a empresa maior. A gente sempre se acha pequeno, né? Nossa família é muito pequena, né? Sou só eu, meus filhos e minha mulher, acabou, né? Então, assim, governança é para todo tamanho de empresa, para todos os momentos, para tamanho de faturamentos pequenos, médios e grandes, porque a maior parte das empresas são aquelas microempresas, né? 90%. Tem as pequenas, tem as micros, tem as enormes também. Mas a gente precisa se preparar para falar mais, porque quando a gente fala de passagem de bastão, então 70% não passa para a segunda geração. Depois esse número cai de novo para 30%. Então 30% chega na terceira geração. Quando a gente fala em quarta geração, a gente fala em torno de 5% chega na quarta geração.
Esses dados são muito tristes se a gente parar para analisar. Então, eu gosto de olhar, eu sou muito positiva, né? Então, eu não olho nem o copo meio cheio, eu já olho o copo transbordando. Então, olha a oportunidade que a gente tem para falar de governança, de sucessão, de legados, de tabus, de agregados, de cônjuges, de conexão. A gente tem que falar mais de assuntos que a gente se preocupa, porque o processo da sucessão, falar de governança, é quando tudo está caminhando bem. É quando todo mundo está se dando bem. Não é falar quando um está doente, o outro faleceu, o outro brigou. Não é. Porque quando está todo mundo com os nervos à flor da pele, não sai negociação. Né? Então, a gente precisa cuidar e fazer isso o quanto antes. Para que esses 5% da quarta geração se tornem 6, 7, 8, 9. E por que não 30, 70, 80%? Né? Né? Você acredito que no passado, quando você tinha lá você devia ter bastante regras relacionadas a esse assunto quando você falava de impérios, né? Dos reinos, dos reinados e como é que a gente vai organizar essa... Tá certo que na medida do possível e nas regras que se tinha antigamente, mas são coisas antigas pra gente ignorar hoje, né? Pois vamos pensar no Império Romano. Você acha que algum imperador sentava para dialogar com alguém? E hoje a gente tem, né, técnicas, a gente estava falando disso tantas vezes, técnicas de comunicação para a gente aprender a entrar em diálogo, aprender a ouvir tua opinião, você também está falando, e aí como é que a gente compõe isso? E quando a gente fala de empresa familiar, como é que a gente compõe isso com o objetivo de ser o melhor para a empresa, né? E não dá para desconectar a família empresária da empresa familiar. São duas coisas muito ligadas. Então, quando a empresa está bem, a família está bem. Quando a família está bem, a empresa está bem. Então, é uma engrenagem que tem que estar ali girando o tempo todo, né? Não, porque a minha dúvida como você sempre traz a prática, Cris, exatamente como é que se começa essa conversa, né? Dado que sucessão é um tabu, governança é um tabu, de que maneira se dá esse pontapé inicial para quebrar a barreira? Olha, uma coisa que eu amo fazer é trazer cases de sucesso, conectar com outras famílias que já fizeram isso e vem contar o case. Né? 1, 2, 3, enfim, depende do que a gente está ali querendo falar. Depois, um segundo passo importantíssimo é você fazer essa aula, né, trazendo todo mundo para esse letramento com conceitos básicos de governança. Então, tem que ser uma conversa que vai caminhando, não tem uma coisa linear, a gente tem que construir junto. Agora, tem uma coisa que é chamado fundador, que são pessoas incríveis, super audaciosas, super comprometidas com o negócio, que precisam entrar para essa conversa e eles precisam querer. Né? Normalmente o tema da sucessão, vem por alguém mais jovem, mas muitas vezes parte pelo próprio fundador. Mas, de novo, como é que a gente compõe isso? Então, através de conversas, através de diálogos, que a gente já falou aqui, ter momento certo, dia certo, lugar certo para conversar. Muitas vezes a gente tem que trazer alguém, dificilmente você consegue falar de temas delicados sem ter um mediador junto, então você precisa trazer lá um interlocutor para falar para você, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tô sempre falando a mesma coisa, você vai lá, fala, todo mundo te escuta, né? E é isso, às vezes você não tem esse poder de ser escutado pelos outros como um externo, né, um consultor, uma pessoa de fora. Então, mudar o interlocutor é uma coisa muito importante. E, de novo, como é que a gente compõe, né, o que é possível ser feito. E começar devagar, acho que essa é uma dica muito importante, começar com muito respeito, começar de uma maneira muito simples, fazendo o que dá. As pessoas me perguntam, mas por onde começa? Aí eu falo, começa por onde dá, onde tá mais fácil, é a dica. Porque às vezes tá mais fácil começar na família. Aí para o esquema da família e começa no negócio. Às vezes você começa na família, não dá certo, você vai direto pro negócio. Às vezes você começa no negócio, vai super bem, logo em seguida você vai pra família. Não tem regra, né? Você tem que começar, eu gosto de falar, a gente vai começar por onde tá mais fácil. Onde tem mais vontade de todo mundo, convergências. Agora, você falou do mais fácil. Agora, na complexidade, né? A família vai... Então, vamos lá. Os pais... Somos todos complexos, né? Os pais, os avós, os pais. Aqui nessa geração, a família já, cara, abriu um mar de gente, né? Os primos e tal.
como que e como que você trata essa complexidade a hora que chega nesse monte de gente? E olha que legal, a gente fala, tem até nomenclatura correta para falar cada um dos times, digamos assim, cada uma das gerações. Quando a gente fala da segunda geração, eles são sócios, né? Então a gente fala oh meu Deus, escapou o nome agora, consórcio de primos, sociedade de irmãos, né? A gente fala de sociedade de irmãos. Quando muda para os primos, a gente fala de consórcio de primos. Um nome bem feio, consórcio, mas enfim, é a nomenclatura correta que a gente usa. Porque quando você tem teus irmãos, você tem uma dinâmica muito diferente, você tem muita intimidade, um dá um tapa na cabeça do outro, mas aquilo ali não é ofensivo, né, em alguns momentos. Quando você está conversando com teus primos, um tapa na cabeça é uma outra história totalmente diferente, né? Então, você precisa ter outros combinados, você tem outros fóruns, é outra complexidade, porque é outra dinâmica humana, outra relação humana, né? Então, é totalmente diferente você falar de sociedade de irmãos e consórcio de primos, né? E dali para frente a gente fala tudo de consórcio. E aí tem uma coisa muito importante, que conforme a gente vai se afastando dos fundadores, muitas vezes a história se perde. Os meus filhos não têm a mesma relação com a empresa do jeito que eu tive, porque eles não vão toda sexta-feira, final da tarde, lá buscar o pai no trabalho, ou para viajar, ou para ir para casa, né? Então, como é que você alimenta as próximas gerações e mantém o que a gente chama de chama viva, né, com as próximas gerações que vão se afastando dos fundadores? E aí você precisa fazer com que essa geração descubra qual é o seu legado. Né? Não é fácil, imagina, a gente pegou ali, na terceira geração nós somos em 10, tá? Segunda geração eram 3 irmãos. Eles construíram várias empresas, que era uma só quando meu avô faleceu. Minha avó ficou viva durante muito, eu tive o privilégio de conviver com ela há 25 anos, mas, gente, eles construíram várias empresas. E aí? Qual é o papel da terceira geração? E a gente teve que se perguntar e pensar juntos e construir uma jornada que fizesse sentido para a gente. Então, a gente tem 2 grandes contribuições neste momento, né, de primos. Um é a governança, né, a estruturação da governança, que é um trabalho de formiguinha, mas super importante e necessário. Então, a governança é um. E o outro é o legado que a gente vai deixar aqui para a Zona Norte de São Paulo. Então, a gente tem ali terrenos, tem estacionamento, tem não sei o quê. Isso tudo vai virar uma cidade sustentável. É um bairro, uma cidade biofílica, que eles falam, né? Que é a integração do ser humano com a natureza. Porque a Zona Norte não tem árvore, gente, não tem um lugar gostoso de passear, tirando a Serra da Cantareira. E por que não tornar a Zona Norte protagonista dentro da cidade de São Paulo? Porque tudo acontece em determinados lugares. Acontece nos Jardins, acontece na Paulista, né, na Faria Lima, sei lá onde, tem os lugares, né? E por que não trazer o protagonismo para a Zona Norte? Então, esse vai ser o legado da nossa geração para a 4ª geração. Agora, legal, o que a 4ª geração vai ter de legado aí já é outros 500. Problema nosso, né? A gente tem que começar desde já. Então, a gente tem essa jornada de educação da 4ª geração. Então, eles têm temas em comum que eles têm que começar a se empoderar e começam a discutir juntos. Desde temas pessoais, como temas absolutamente delicados. Por exemplo, regime de casamento, que faz parte do protocolo. Né? Qual é o regime de casamento ideal? Pactos de namoro, né? Que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão indo morar juntos. Como é que isso impacta a família empresária, né? Os prós e os contras de morar junto. Como é que a gente organiza isso? Né? Então isso faz tudo parte, de novo, que eu falei lá atrás, dos combinados da família empresária. Então eles têm uma jornada para eles aprenderem o quanto antes a conviver como primos e serem sócios como primos. E é importante ter porta de saída. Se um deles não quiser mais fazer parte do negócio, pode vender, né? Não conecta mais com o negócio. Quer dizer, então, e se ele não quiser fazer parte mais da família, aí já é mais difícil. Eu vou chorar, mas enfim, vou entender, porque, né, às vezes tem outras vontades, outras... Né, que você falou do autoconhecimento, né? Também entendeu o que fez sentido para ele ou não. Então, esse é o momento que a gente está agora, né? De pensar o que a gente vai deixar para a 4ª geração e como é que eles vão começar a se conectar cada vez mais juntos, né? É correto afirmar que hoje
a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes e acredito que esse tipo de preocupação para essas famílias empresárias, né? Sem dúvida. Elas pô, são muito mais latentes, as pessoas talvez estejam menos, como que se diz? Elas estejam menos, quando a pessoa não quer saber do assunto, elas estejam menos... Alienada? Não seria alienada a palavra? Resistentes. Resistentes, tá. É correto afirmar isso? Que essas pessoas hoje elas estão menos resistentes a aprender sobre esse assunto. Olha, eu tenho, de novo, o privilégio de viver e conviver com muitas famílias empresárias, né? E estou pensando aqui, dentro dessas famílias empresárias que já chegam para conversar comigo, ou que de alguma maneira estão conectadas comigo, muitas delas já têm esse conhecimento de que existem ferramentas a favor da família e da empresa, né? Agora, como implementar já é outra história, sim, mas o fato da gente saber que tem ferramentas disponíveis para facilitarem o nosso futuro, isso já é um grande passo, né? Que antes não existia. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, de ter podcasts, a gente poder falar, dar aula sobre isso, cada vez falar mais, porque isso é conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a propagar mais, as pessoas começam a se conectar e ver que não é uma coisa tão complicada, tão cara, tão difícil de ser feita, eu acho que cada vez que a gente conquista uma família vai melhorando. Mas sim, eu concordo com você que esse conhecimento é muito mais divulgado hoje em dia. Isso não quer dizer que todo mundo que recebe informação faça, né? Tem um paradoxo aí no meio. Então, como é que a gente faz chegar ao conhecimento, mas também dar o start para que as empresas ou as famílias tenham coragem de começar, vontade de começar, né? Então tem uma diferença ali. Você comentou que muitas falam, não é para mim, né? Seja pelo meu tamanho de empresa, seja no final, o que você está trazendo para a gente que é para toda e qualquer família empresária, né? Guardadas as devidas proporções, os desafios de cada uma, mas todas deveriam ter de alguma forma, sim, esse cuidado, sim, com a governança, planejamento sucessório dentro das empresas e famílias. Exato, assim, exato. Eu também não tenho dúvida, por exemplo, se você perguntar para os descendentes das famílias que dominaram o Brasil no século XIX e que hoje minguaram o patrimônio, né? Hoje foram deteriorados o patrimônio. Esses descendentes das pessoas, você perguntar assim, você acha que esse assunto não seria importante lá atrás e talvez isso não perpetuaria, mas prolongaria o patrimônio da família? Tenho certeza que essas pessoas responderiam que sim, acho que era extremamente importante. Sem dúvida. E eu falo que eu venho de uma família empresária super bem sucedida por parte de pai, e eu venho de uma família bem italiana por parte de mãe, e meu avô teve 2 grandes negócios que não foram para frente. Então, e eu gosto de dizer isso, que se eu soubesse o que eu sei de governança hoje, há 30 anos atrás, eu com certeza colocaria minha contribuição lá de alguma maneira, né? Porque meu avô foi referência 2 vezes, como eu disse, e as 2 em ramo de música clássica. Ele foi proprietário da Casa Beethoven, que, assim, foi o suprassumo nos anos 40, 50, 60 de música clássica. Então ele trazia partituras musicais, instrumentos musicais do exterior, e ele atendia toda a alta classe do Brasil, aqui de São Paulo. Então ele contava histórias que ele ia em todas as famílias quatrocentonas, na Paulista, naquelas casas enormes. E a minha mãe ia junto. Minha mãe conta muita história de ver bandeja de prata, que ela adora bandeja de prata com bebida em cima, porque ela via nessas casas, né? E aí ele perdeu tudo, começou do zero, empreendeu de novo e não foi pra frente de novo. A segunda vez foi com uma... e aí eu participei bastante, eu me lembro de ter ido muito nas lojas dele. Ele vendia discos de vinil, fita cassete, quem é mais velho vai entender, né? E que chamava Breno Rossi, que tinha vários shoppings aqui de São Paulo. Então, assim, ele foi um grande empresário. E, de novo, não foi pra frente. Então, a gente precisa contar não só as coisas maravilhosas que aconteceram, mas a gente tem que falar também dos desafios que a gente teve e o que não deu certo. Né? Porque empreender é difícil no Brasil, né? Muito difícil. Desafio atrás de desafio. Rio Bravo contra a corrente. Sempre. E a gente adora um desafio, né?
Então, empreender realmente não é fácil. E assim, ouvir as histórias que meu avô contava. E aí, quando eu fui empreender com a minha mãe, eu fui sócia dela há quase 10 anos num spa médico estético aqui em São Paulo. E que foi um spa de muita referência. Tinha 65 pessoas trabalhando pra gente nesse spa médico estético. Assim, era muito, muito legal esse trabalho. E eu tive o privilégio de ter meu avô trabalhando ao meu lado durante esses anos todos. Então, conviver com ele... E ele era incrível, ele tinha 95 anos quando ele faleceu. E às vezes eu fazia reunião e eu falava assim... Aí me perguntava assim, quantas, sei lá, consultas médicas foram vendidas? Eu falava, sei lá, 100 mil. Ele falava, não... 123,75. Nossa. Como é que pode? Como é que pode? Eu olhava pra ele e falei, não acredito isso. E eu ia lá olhar no relatório, era exatamente o número que ele tinha falado. Era incrível. Olha, então, assim, eu aprendi muito com ele. Foi uma delícia, foi, assim, maravilhoso poder conviver com ele durante muitos anos, trabalhando junto. Eu trabalhava ele, minha mãe e eu. Ai, que delícia. Desafio também, mas também. Muito legal, muito legal. Que demais. E Cris, você comentou já de quem está pensando em começar, né? Um planejamento sucessório. Então, a gente falou do que fazer, né? Daí começa por onde dá, né? De preferência tenha, né, uma consultoria do lado para ajudar nesse processo. Mas quais são aquelas coisas que tem que tomar maior cuidado? Aonde que pode estar ali as maiores pedras no caminho? São várias, né? Mas pensei aqui, de cara, eu vou falar sucessor e sucedido. A gente não tem que cuidar só de quem está entrando. A gente tem que cuidar também de quem tem que sair, ou quem vai... Tem que não, né? Quem vai sair. Então, como é que a gente cuida das pessoas que construíram, né, esse legado, essa coisa junto? E isso tem que começar, são conversas que tem que acontecer hoje. Né? Não pode esperar a pessoa ficar doente para ter essas conversas. E aí eu penso assim, e aqui a gente tem um agravante que maravilhoso, por sinal, mas é uma coisa nova, é que com a longevidade, as pessoas estão tendo muita mais qualidade de vida e estão vivendo muito mais tempo, porque antes a gente morria aos 40, 50, 60. E hoje a gente morre aos 80. 70, 80, 90, 100. Minha avó materna foi até 105. Nossa. Então me aguardem. Eu vou morrer aos 120 aprendendo. 105. Que maravilhoso. Então, como é que a gente lida com a longevidade, né? Então, olha só, a gente está num momento onde a gente tem várias gerações trabalhando juntas. Não só gerações da família empresária, mas quando eu digo gerações, são gerações dentro da nossa empresa, né, de colaboradores. Então, a gente precisa entender de um pouquinho de cada geração, os prós e os contras, como é que lida, né? Mas voltando ao assunto sucessor e sucedido, né, é uma jornada longa, é uma jornada trabalhosa, e ela tem que começar com muita clareza, as pessoas querendo, com respeito, muito respeito. Às vezes eu vejo, né, que falta um pouco de respeito nas conversas, nos combinados, nas vontades, né? Falta a gente dialogar mais e parar para pensar o que a gente realmente quer. Então, esse eu vejo, acho que assim, veio o primeiro de tudo, cuidar do sucessor, sucedido, cuidando da comunicação, porque não adianta eu escolher quem vai me suceder e eu não comunicar para a família, para que eles saibam, todo mundo saber quais são os próximos passos. Então, sempre a comunicação tem paralelo com tudo. Comunicação é essencial. E acho que eu falei isso para vocês, eu falo toda hora, eu quero lançar uma campanha disso, importantíssima. Vamos tirar física e química da escola e colocar aula de comunicação. Aula de comunicação. A gente já falou disso mesmo. Eu penso, brincadeira, não precisa tirar química e física, deixa para quem gosta. Mas vamos falar de comunicação com os pequenininhos, vamos ensinar a entrar em diálogo e a respeitar. E um fala, o outro ouve. Né? Isso é fundamental. E essa jornada de conhecimento. Não adianta eu ser filho do dono e não me preparar para estar lá. Não vai dar certo. Os egos atrapalham muito esses processos? Imagino que sim. E às vezes pode ser o... Tabu, hein? Tabu. Falar de egos é super tabu. Né? Porque, e olha só, quando a gente fala de ego, de vaidade, a gente tem que olhar pra gente mesmo, né? Talvez em alguns momentos eu também tenha ali meus egos, minhas vaidades. Então, a gente tem que se policiar o tempo todo. E você praticar o desapego fazendo uma sucessão, contei aqui um exemplo, mas tem um N ou outros exemplos de sucessão,
Você tem que começar a treinar a sua musculatura desde sempre, para que quando chegar a tua hora, você tá mais habituado com o tema, né? Mas você sabe que a gente passou por um processo de governança na Lifetime em 2018 com a entrada do Pedro Chaves, né? Que hoje é o diretor comercial. E a gente até então era os fundadores que tocavam boa parte dessas áreas de gestão. Quando ele entrou, eu cuidava da parte de contratação, né? Cuidei muito, de 2014 até 2022 dessa área de contratação. Né? Ele entra e fala assim, Marcelo, nós temos que parar de contratar o perfil que você está contratando, que é parecido com o teu perfil, que não sei o quê. Aí, né, Peraí, ele falou assim com você? Pior. Mas o Pedro é um profissional muito experiente, né? Foi diretor da Nissan, diretor da Case Máquinas Agrícolas, diretor de grandes companhias, Michelin. E ele, quando ele chegou, ele soltou essa e saiu da sala, né? O que esse cara tá pensando? No alto dos meus, sei lá, 30 anos de idade, né? O que esse cara tá pensando? Eu sou o fundador! Cheguei em casa, falei, porra, acho que ele tá certo. Desculpe a boca. Acho que ele tá certo. Se eu quero atingir meus objetivos, mudar o patamar da minha família, se eu quero, cara, eu tenho que realmente fazer o que ele tá fazendo. Eu concordo com ele, eu só tava bravo. Mas aí vamos voltar à comunicação. Talvez o como não tenha sido... Talvez não tivesse como bom pra você naquele momento. Mas eu acho que o como foi a melhor maneira possível. Foi o choque de realidade ali, né? Mas assim, falando disso, eu vou pegar um exemplo aqui do livro, né, da ambidestria. Quando a gente fala de ambidestria, é um conceito, gente, eu descobri recentemente, e assim, como é que a gente pode conviver hoje em dia com outras pessoas não conhecendo o termo de ambidestria? Né? O que é ambidestria? Você continuar fazendo o mesmo, mas você também olhar para o novo, né? Você fazer essa colaboração do novo com o velho. Total. Né? Então, olha que importante a gente ter essas conversas, trazer novas pessoas, novos pensamentos, novos olhares, e a gente sentar para conversar e ver o que é melhor para a empresa, porque eu tenho certeza que vocês evoluíram de lá para cá. Muito. Mas a gente tem que olhar os temas da inovação, a gente tem que olhar... de custódia, hoje tem quase 30. Ai, repete. Um bi, é verdade, cara. E assim... Parabéns. Parabéns. Eu acho que, cara, a governança, seja ela na família, a governança como um todo é um segredo de sucesso, cara. Eu não vejo de outra forma, né? E vamos desmistificar a governança, né? Que, de novo, não é aquela coisa rígida, aquela coisa chata. Não. É a gente ter foros, a gente conversar, a gente ter os combinados. Né? Funcionou, não funcionou, a gente tenta, deu errado, volta. E acho que se torna algo fluido, né? Porque se olhar o meu WhatsApp e o dele, é uma falta de educação um com o outro na brincadeira, né? Mas quando a gente vai pro negócio, eu entendo que a experiência dele, hoje ele é da fundação, né? O Pedro Chaves, ele é meu chefe, e o Pedro responde pro Fernando, que fundou comigo e com o Guilherme. O Pedro é nosso chefe. Olha que E agora vai vir mais um layer aqui no meio de uma pessoa para administrar essa área de São Paulo. Então a gente tá a 4 camadas do CEO, que fundou junto com a gente. Mas, cara, isso é importante, né? Que lindo ver que cada um de vocês tem um papel, e isso é essencial dentro dessas estruturas familiares, cada um entender o seu papel. Aonde eu consigo contribuir mais? Exato. Porque aí você consegue progredir, deixando os egos de lado, porque imagino que não deve ter sido fácil, né? Colocar de repente... Durou uma tarde. Durou uma tarde. Imagino que não tenha sido a vontade de crescer na vida foi... Só uma tarde, achei você muito evoluído. Mas é isso, a gente precisa conversar mais e pensar o que é bom pro nosso negócio. E aí fala de legado, né? Qual é o legado que a gente quer deixar? Se a gente quer deixar um legado, a gente vai ter que se desconstruir várias vezes, milhões de vezes ao longo dessa vida, né? Com certeza. E muitas vezes a gente leva um puxão ali, como você levou, e aí a gente dá um tranco, chora, respira e continua. É verdade. Aí, até falando de legado, Cris, acho que a bandeira do protagonismo feminino é um legado que você já vem deixando, né? Porque você fala muito sobre isso, defende isso, mas quais desafios e oportunidades você enxerga hoje para as mulheres dentro dessas empresas familiares? Que a gente sabe que às vezes não tá de igual para igual.
né? Quando a gente compara com os homens. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Vamos gravar um podcast outro dia? Eu tô! Vou tentar organizar aqui meu pensamento, mas durante muito tempo, as mulheres não tiveram um lugar dentro da família, ou principalmente das empresas familiares, né? Quem assumiu os negócios eram sempre os homens. Citei o exemplo da minha avó aqui, porque era muito automático. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer agora, a gente precisa conversar mais entre nós, homens e mulheres, para a gente fazer esse futuro nosso diferente. Então, não adianta ficar fechado no grupo de mulher, a discussão, ai, não gostei. A gente tem que falar de futuro. E como é que a gente projeta um futuro sem trazer os homens para conversarem junto com a gente? Então, quando a gente fala de mulheres em conselhos, mulheres em alta liderança no Brasil, a gente tem uma porcentagem pequena ainda. Né? A gente tem uma recente lei aí que virou lei graças a muito trabalho aí por trás, de ter agora em empresas abertas 30% de mulheres, que é uma lei polêmica, né? Muita gente ama, muita gente odeia. E eu penso assim, friamente, eu penso o seguinte, se a gente não tiver uma lei para dizer, ei, empresas, precisamos ter mais mulheres nos conselhos, concordo, essa conversa nunca ia acontecer. Não vai acontecer. Porque olha só, a lei não é para ter 50% de mulheres, é para ter 30%. 30%. A gente está muito distante de 30%. E aí a gente entra na discussão, qual é a vantagem de você trazer mulheres para a mesa de conselho, para mulheres em alta liderança? Tem um monte de impactos. Porque o perfil da mulher e do homem, do feminino e do masculino é complementar. Então a gente precisa fazer isso juntos. E se não tem uma lei, né, a gente não vai abrir espaço para essas conversas. E eu espero, de verdade, que essa lei traga muitas discussões, não só para as de capital aberto, mas de capital fechado, para as empresas familiares, para a gente ter a oportunidade de fazer isso junto. Porque muitas mulheres estão muito capacitadas dentro das famílias empresárias e não têm o seu espaço. Né? Eu tenho uma amiga super querida que fala, a gente tem que ter cotovelos afiados. Então a gente tem que ter ali uma luva de boxe, entendeu? No cotovelo, mas a gente precisa trazer esses temas delicados para a gente poder conversar. Então eu gosto muito de falar do protagonismo feminino, da gente dar mais coragem para as mulheres saírem dessas posições e avançarem mais, que as mulheres se unam mais, porque mulher ajuda a mulher, mas a gente precisa dos homens falando, ei, eu me lembrei que tem uma pessoa que eu conheci que pode ser ótima para essa vaga aqui. Então a gente precisa cutucar esses assuntos, a gente precisa falar mais sobre o protagonismo feminino. E a mulher precisa pensar mais, porque tem algumas coisas que impactam o nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala de síndrome da boazinha, né, de você não conseguir dizer não, tem um livro lindo que fala da síndrome da boazinha e te ensina técnicas para você conseguir dizer não para as pessoas. Isso para mim foi um baita de um treino, de um baita aprendizado, porque eu tinha essa síndrome de ser super agradadora e eu não dizia não para as pessoas. Então, como é que você diz não com delicadeza? É super possível e necessário. Quando a gente fala de síndrome da impostora, os homens também têm, mas as mulheres... Eu ia comentar, o homem também tem. Também tem. A gente fala pouco de homens com síndrome da impostora. O síndrome do impostor, né? Mas as mulheres, muitas vezes, tem uma pesquisa que fala, quando você tem 7 pré-requisitos para serem preenchidos, se a mulher preenche 6 ou 7... ela não vai se inscrever a concorrer à vaga. Então, você não dá nem a oportunidade de, talvez, você hipoteticamente avançar no processo de seleção. O homem preencheu 3, 4, já lá, feliz, e ele vai empoderado, e ele ganha a vaga, porque a mulher não concorreu. Tem um outro estudo recente que eu li, que é super legal, que é que as mulheres são mais preparadas que os homens, elas estudam mais que os homens. Gente, isso é estudo, não sou eu falando, né? Então, cadê essas mulheres que se preparam tanto e não avançam? Né? Então a gente precisa abrir espaço para falar mais sobre a questão da mulher como um todo na sociedade, né? Em conselhos, em famílias empresárias, né? Que elas não fiquem só. A gente fala muito para ela estar na invisibilidade, de ser essa governança invisível, que é a governança de você organizar as relações, de pensar no futuro, de olhar o todo. E aí ela não tem o protagonismo. Então eu falo muito, vamos sair do invisível para ir para o visível. Então a gente precisa falar disso com as mulheres e com os homens para a gente ir junto. Sim, sim. A gente tem um bom percentual quase equilibrado na Lifetime. Cara, lindo, eu só vejo vantagens. Vejo vantagem. Na alta liderança, 43% de mulheres. Na alta liderança, 43% de mulheres. Muito bom. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Pega esses marmanjos aí que não tem nada. Atenção, mulheres, viu? Se inscrever no processo seletivo.
Eu te conto uma história da minha tataravó, cara. Uma das primeiras mulheres pilotas do mundo. Para, conta já. Conta depois. Para tudo. Mas, cara, é uma história feliz e triste ao mesmo tempo, porque em 1910, mais ou menos, tinha uma escola para mulheres de aviação na Alemanha que ela foi vetada. Ela teve que parar de pilotar. Tem até foto dela num avião da época, né? Que era uma evolução. Que sensacional! Mostra a foto, é bem legal. E eu já achava incrível minha avó ser a segunda melhor. Vamos voltar. Minha avó foi a segunda mulher a ter carta de habilitação em São Paulo. Olha, eu já achei super revolucionário. Imagina você em 1910, com aviação. E na minha família tem uma mulherada poderosa, hein? Cara, são Gostei. 5 tias, uma primaiada, cara, quase só mulher. Aí tem eu e meu primo. Que legal. Então eu sou um entusiasta e vejo do potencial. Juntos, sempre juntos. Óbvio. E a gente já está caminhando para o final, mas tem uma última pergunta ainda do nosso assunto, do tema da nossa pauta aqui, como é que a gente prepara essas novas gerações? Existe uma fórmula? Eu imagino, tenho quase certeza, mas ainda não está confirmado, deve haver muita literatura com relação a esse tipo de assunto de governança familiar, né? Tem. Ou não é tão... Tem bastante. Não tem tanta como poderia, mas tem bastante literatura, tem cursos também. Tá. E tem... Eu vou contar o exemplo da minha família, que eu já falei algumas coisas, mas a gente tem essa escola, que começou para ser... algumas pessoas queriam que fosse só para a próxima geração, e aí eu disse não. A gente tem muito que aprender ainda e cooperar com os nossos negócios, então... não pode ser só para a futura geração, tem que ser para a nossa geração também. E não só isso, mas também começando muito cedo para as crianças, desde pequenininho. Então, fazer com que elas entendam o que é fazer parte de uma família empresária, o que é uma empresa familiar. Então, vamos preparar as visitas para as crianças irem lá, fazer atividades. De final de semana, junto, às vezes tem os dias que os funcionários podem levar seus filhos para conhecer o trabalho, então vamos levar os nossos filhos também. A gente tem que começar a conectar desde pequenininho. Uhum. Mas mais que isso, além de tudo isso, também trazer os nossos maridos e esposas, que eu adoro falar de agregados, porque vem de agregar. É uma palavra um pouco polêmica dentro das famílias empresárias. Tem famílias que falam, aqui são os escolhidos. Sim, são os escolhidos também. Acho super válido. Aqui são os cônjuges. Também são cônjuges. Mas o agregado tem que vir para agregar. Então, dentro da nossa história... eles também são protagonistas, nem sempre foi assim, isso foi muito recente, de algum tempo para cá, porque a gente precisa discutir qual é o papel dos nossos agregados dentro desse universo. Que porque eles influenciam, né? Não é claro o papel de cada um, né? Então a gente precisa conversar mais. Então, como é que você traz conceitos de governança, conceitos de família empresária, empresa familiar? Como é que você faz com que eles entendam por que tem os combinados da família empresária no protocolo de família, quais são esses combinados, na nossa família eles têm que assinar. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, e a gente precisa falar cada vez mais sobre de como a gente vai preparar essa futura geração para entrar nos nossos negócios, mas sendo que eles podem escolher as carreiras que eles quiserem no paralelo. Né? Então eu posso ser advogada, dentista, arquiteta, cineasta, mas eu também sou futura acionista. Como eu me preparo para essa jornada, para a tomada de decisão? Né? Como é que eu me preparo para entender sobre os negócios? E a gente estimula programas de estágio, programa de trainee, oportunidade quando estão fazendo programas durante a faculdade de fazer programas pontuais de acompanhamento dos negócios. Então assim, a gente está sempre super atento a quem quer saber mais sobre os negócios, para a gente preparar essa futura geração para a tomada de decisão. Né? Sempre com muito amor, com carinho, com respeito, honrando a nossa história, honrando o nosso legado e pensando que sempre tem que ser daqui para melhor. Pode fazer as últimas 2 perguntas aí. Né, que eu tô tão triste que tá acabando. Eu tava aqui, não! Quando eu olhei, já tá acabando o nosso tempo. Ai, que delícia. Foi maravilhoso. Que delícia, né? Obrigada, Cris. Muito importante e com muitas variáveis, cara.
Puta, legal. É um arsenal disponível aí, a gente precisa entender o que funciona, o que a gente quer. Né? Muito antes do que funciona, é o que a gente quer como família. Pensar o que a gente quer juntos, o que a gente quer do futuro, o que eu quero. Perfeito. A gente tem sempre 2 perguntas para encerrar o nosso episódio. E a primeira delas é conectada com o propósito da Lifetime, né? Então, a gente quer saber o que gera valor para sua vida. Pode ser vários, né? Pode. Com certeza. Tá. Bom, primeiro, eu penso que fazer o bem, sim. Eu amo me conectar a projetos sociais, eu amo me conectar com pessoas que querem, que precisam. Eu falo que eu adoro construir pontes, conectar pessoas, ouvir histórias, trocar histórias. Então, pessoas para mim são extremamente importantes, né? E ouvir histórias, eu adoro isso. Então, faço trabalho voluntário, assim. Antes da pandemia eu queria parar tudo, antes de fazer essa curadoria de carreira, eu queria parar tudo para fazer só trabalho voluntário. E eu vi que é possível compor, né? Hoje a gente não tem uma carreira linear, a gente faz milhões de coisas. E que bom pra gente, né? Trabalhar as famílias empresárias, o que eu puder contribuir, assim, um pouquinho, já vou poder impactar um pouquinho, eu já vou ficar feliz. Se a gente chegar naqueles 5% virando 6%, 7%, esses 70% virarem 69%, daí vai, sabe? Se a gente puder contribuir com essa longevidade das famílias empresárias, isso pra mim, nossa, me deixa muito feliz, muito feliz. E eu acho que será semelhante a resposta, mas qual legado você quer deixar? Eu penso a mesma coisa, né? Deixar uma história ali registrada. Quero fazer dia a dia, como a gente estava comentando. Sempre fazer mais e construir mais e poder deixar uma marca assim de, poxa, ela se foi, mas ela deixou essas histórias para serem contadas. Né? Então, quero deixar muita história boa aí para as próximas gerações. Maravilha. Perfeito. Cris. Depois dos meus 120 anos, hein? Exatamente. Isso aí, Olha, o Marcelo Veras fala que quem chegar a 2030 com saúde vai viver até os 120. Então eu tô me apegando a essa frase que eu ouvi uma vez. Temos aí 5 anos pra garantir a saúde. Eu fui na Falta minha médica pouco. hoje, eu consegui melhorar meus parâmetros. Então... É 2030, é isso? Precisa Então se tá. cuidar. Então tá, 2030 eu não... Depois de lá pode tirar o... Faltam só 5 anos. Bora praticar o ócio. Ser feliz. Cris, muito obrigado pelo bate-papo, pela gentileza de você disponibilizar o tempo aqui para a nossa audiência. Pessoal aí de casa, curta, compartilhe, comente, sigam a Cris aí nas redes sociais, se você quiser passar aqui o Instagram para a turma aí. Enfim. É tudo Cris Baumgart. Eu tenho deve ser uma prima homônima, então assim, se colocar a Cristina Baumgart no LinkedIn, vai dar ela. Então é Cris. Um dia a gente precisa se conhecer, porque eu só conheço ela no LinkedIn. Olha, já fica o recado pra você aí. Essa câmera que olha, né? Isso. Pode passar o recado pra Cristina Baumgart, porque ela deu uma prejudicada nas suas redes sociais. Olha, uma coisa, eu brinco assim, eu queria ser blogueira da governança, mas eu já desisti, porque não nasci pra ser blogueira. Muito bom, é isso aí. Obrigado. Obrigada a vocês, foi uma delícia, assim, prazer compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima aí, pessoal.